tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar falando sobre os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente vai estudar é o menor conjunto que a gente tem, que é o conjunto dos números naturais, certo? Então, qual é o nosso objetivo da aula de hoje? A gente quer definir o conjunto dos números naturais, introduzir o sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente usa, o indo-arábico, diferenciar número, numeral e algarismo, entender a leitura de um número e as suas regras, né? Como é que a gente lê aquele número muito grande? A gente quer decompor um número e aprender as regras de arredondamento e finalizar comparando os números naturais. Como é que a gente compara esses nossos números naturais? Quais são as regras? Por onde a gente começa? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, certo? Então, o que é o conjunto dos números naturais? Primeira coisa, o conjunto dos números naturais, a gente pode observar que é esse pequenininho aqui, esse aqui no meio. Ele é o menor conjunto que a gente tem, ele é o primeiro conjunto. Ele é representado pelo símbolo N naturais, vai ficar fácil de lembrar. E quem que tá nesse conjunto? Nesse conjunto estão os números que a gente usa para contar. Então, por exemplo, eu tenho 0 relógios, eu tenho 1, 2, 3, são esses números que são inteiros, ou seja, eu não tenho vírgula. Eles também não são negativos, então a gente está falando só de quantidades positivas, e eles surgiram com essa necessidade da gente de contar, de quantificar, certo? Então, o nosso conjunto tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitos números. Como vocês aprenderam na aula de conjuntos, a gente em um conjunto pode ter subconjuntos. O que são subconjuntos, né? Relembrando, são pequenas partes desse nosso grande conjunto, são outras formas da gente olhar o que está ali dentro. É como se eu pegasse um inteiro e separasse uma pequena parte. Isso seria um subconjunto, um pouquinho de tudo. Então, o que a gente pode escrever de subconjuntos? O primeiro subconjunto que a gente tem, que é o mais importante, é esse com um asteriscozinho aqui. Então, se eu coloco um asterisco aqui, se torna um novo subconjunto. E o que isso significa? São os números naturais, não nulos, certo? Então, é o conjunto sem o zero. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até o infinito. A gente também pode separar outro subconjunto dos pares, 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai. Os pares são todos os números que são divisíveis por 2, por isso que a gente considera o zero um número par, porque 0 dá para dividir por 2. Ou dos ímpares, 1, 3, 5, 7. Ah, mas tem outros subconjuntos? Tem infinitos subconjuntos. Se eu quiser, por exemplo, outros subconjuntos que a gente vai estudar na próxima, sem ser na semana que vem, na outra, números primos. Esse é um subconjunto dos números naturais. Se eu pegar, por exemplo, múltiplos de 5, é outro subconjunto. Então, qualquer pedacinho assim que eu possa separar, a gente pode dizer que é um subconjunto, contanto que todos os elementos desse meu subconjunto esteja no meu conjunto maior, dos números naturais, certo? Então, por exemplo, desse naturais não nulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles estão no meu grande conjunto, por isso que a gente diz que é um subconjunto, beleza? A gente diz aqui que ele é fechado para adição e para multiplicação. O que significa ele ser fechado para isso? Significa que sempre que eu faço essas operações, eu continuo dentro do conjunto. Então, por exemplo, se eu estou somando dois números naturais, se eu faço 2 mais 3, 2 é um número natural, 3 é um número natural. Quando eu somo, a resposta vai ser 5. 5 continua sendo um número natural. E para qualquer soma que eu faço, isso é verdade. Então, se eu fizer, por exemplo, 100 mais 2.500, vai ser 2.600. Mantém dentro dos números naturais. Por isso que a gente diz que é fechado. Para multiplicação também. Porque também, sempre que eu multiplico dois números naturais, o resultado é um número natural. Por exemplo, 2 vezes 3. 6. 10 vezes 5. 50. Sempre vai estar lá dentro. Por que não é para os outros? Se eu penso para as outras operações, né? Se eu penso, por exemplo, na subtração. Vou fazer aqui uma setinha. Para subtração, eu tenho 2 e eu quero tirar 4, por exemplo. Eu tenho R$2 e eu quero comprar uma coisa que custa 4. Eu tenho como? Vai dar um valor natural?
Não. Então ele já não, esse cara aqui não vai pertencer aos números naturais. Se ele não pertence, não é fechado para subtração. Ah, mas se eu fizer 4 menos 2, Mas para ser fechado para uma operação, toda vez que eu fizer essa operação, o resultado tem que ser dos naturais. Se tem um contra-exemplo, já não funciona. A gente vê isso muito na matemática, que uma forma de provar que não dá certo é dar um contra-exemplo. Se eu dei um contra-exemplo, tá tudo certo. Já provei que não funciona, beleza? E para divisão? Por exemplo, se eu tenho 2 balas e quero dividir para 5 pessoas, eu tenho como? Não tenho como. Como eu não tenho como, não vai ser inteiro, né? Não tem como cada um receber uma balinha inteira, não vai ser natural. Se não é natural, não é fechado para divisão também, certo? Então esse é o nosso conjunto, ele é o primeiro. Vocês podem ver que a gente ainda vai estudar vários. Aqui a gente só vai estudar os naturais e um pouquinho dos racionais. Mas durante a trajetória de vocês vão ver todos esses conjuntos, tá bom? Então os naturais são os menores. Ok, a gente introduziu isso, porque a gente quer introduzir os nossos números. E a primeira coisa que a gente precisa falar, depois que a gente já falou de conjunto, é sobre o nosso sistema de numeração decimal. O que é esse sistema de numeração decimal? É como eu organizo os meus números. Que números que eu uso? Né? Como que a gente vai usar os nossos números? Como que a gente define? Como que a gente forma os nossos números? Tudo isso é dado pelo sistema de numeração, certo? A gente tem vários tipos. O nosso é decimal e a gente também chama de indo-arábico. Por que a gente chama disso? Aqui tem a evolução dos nossos números, né? O que a gente tem de algarismo agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. De onde eles vieram? Eles vêm lá da história, eles começam com os hindus. Só que eles foram realmente divulgados, disseminados pelos árabes. E daí que vem indo-arábico. A gente foi evoluindo, a gente foi transformando eles e chegamos nesses nossos 10 símbolos. A partir desses símbolos, a gente consegue formar os nossos números, certo? Mas como que a gente forma se a gente só tem esses 10 símbolos, né? Decimal, porque são 10 símbolos. Como é que a gente forma? Para a gente montar, a gente vai usar os nossos símbolos, que são os nossos algarismos, certo? Então, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são os nossos algarismos. Com ele, a gente vai formar os nossos números. Os números são a representação de quantidade. Então, quando a gente fala, eu tenho 5 maçãs. Esse 5 está representando uma quantidade. Está representando uma quantidade, é um número. O número 5, que a gente diz que é o número 5, na verdade é um numeral. É o que representa um número. Esse símbolo, ou 5, ou quando a gente fala 5, isso é um numeral. E é formado por algarismos. Então, por exemplo, o número 25. Isso aqui é um numeral. A quantidade 25 é o nosso número e ele é formado por 2 algarismos. Quais algarismos? O 2 e o 5. Então, a partir dos nossos algarismos, a gente vai combinando eles e forma os nossos números numerais. Beleza? Ok. Tá. Então, a gente vai usar os nossos algarismos, vai formar um número. Só que o mesmo algarismo, ele vai aparecer vários jeitos diferentes, né? Por exemplo, 777. Eu tenho 3 vezes o algarismo 7. Mas cada algarismo está representando uma coisa diferente. O que cada algarismo está representando? Para a gente conseguir montar números grandes, a gente teve que criar um sistema posicional. O que isso significa? Significa que o nosso número vai depender da posição de cada algarismo, certo? Quando eu mudo a posição, eu mudo o valor. Então aqui, por exemplo, 777. Esse 7, o que ele representa? Representa 7, né? Esse 7 do meio, o que ele representa? 70, porque ele está no lugar da dezena. A gente precisa ter posicionamento. Então a gente tem unidade, a gente tem dezena, a gente tem centena. Certo? A unidade é o valor do meu algarismo. Na dezena,
Se eu tenho 7, quer dizer que vale 70. Se eu tenho 5, vale 50. Se eu tenho 1, vale 10. E na centena, nesse caso, vale 700. Então, isso é chamado de valor posicional. É o valor que o algarismo ganha, dependendo da posição que ele está. Ele também pode ter o valor absoluto. O que é o valor absoluto? É o valor do algarismo. Então, por exemplo, esse 7 aqui do meio, ele está no lugar da dezena. Então, o valor posicional dele é 70. Mas qual que é o valor absoluto? O valor absoluto dele é 7, porque o algarismo vale 7, certo? Então, essa é a diferença de valor posicional e valor absoluto. Além disso, é posicional, né? Então depende do lugar, a gente usa os nossos algarismos para formar os números, mas a gente também organiza em grupos de 10. Então sempre que eu tenho 10, eu junto e eu formo uma nova ordem. A gente vai chegar em classe e ordem já já. Mas, por exemplo, se eu tenho 10 unidades, a gente agora vai dizer que eu tenho uma dezena, certo? Porque a ordem é unidade, dezena, centena. Sempre assim. Depois vai repetir. Só que aqui é simples. Depois vai virar unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se eu for continuando, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, a ordem é sempre essa. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Então, 10 unidades aqui, pensa que eu tenho um quadradinho. Cabe um número aqui, certo? Se eu quero colocar 10, não vai caber aqui. Então, o que eu faço? Eu jogo pro outro. Então, aqui eu tenho 10. 10 unidades é uma dezena. E 10 dezenas? Aqui eu tenho um quadradinho. Se eu quero colocar 10, eu tenho que puxar para cá. Então, 10 dezenas é uma centena. E uma centena são quantas unidades? Vamos puxar aqui para unidade? Está vazio, eu coloco 0. São 100 unidades. E 10 centenas? Se eu quero 10 centenas, não cabe, então vem para cá. Olha só, uma unidade de milhar. Certo? Então, cada vez que eu junto 10, eu transformo em outra ordem. Beleza? Então, por exemplo, o número 575. Aqui eu tenho 5 unidades, certo? Porque eu estou na casa da unidade. O meu 7 significam 7 dezenas. Mas isso é a mesma coisa que 70 unidades. E esse meu 5? Esse meu 5 são 5 centenas, que quer dizer 50 dezenas, que quer dizer 500 unidades. O que a gente pensa? Para formar uma centena, eu preciso de 10 dezenas, 10 grupinhos de 10. Porque cada vez que eu junto 10, muda a ordem. Então, eu tenho 10 grupinhos de 10. Se eu tenho 5 centenas, quantos grupinhos de 10 eu fiz? Eu tive que fazer 5 grupinhos de 10. Se eu tenho 5 grupinhos de 10, na verdade, eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Eu tenho 50. Então, eu tenho 50 dezenas. Mas para formar uma dezena, eu preciso de 10 unidades. Então, quer dizer que eu tenho 50 grupos de 10 unidades. Se eu tenho 50 grupos de 10 unidades, eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50 vezes. 50 vezes 10, 500. Então, eu tenho 500 unidades. Beleza? Ok. Então, a gente tem toda essa classificação, todo esse jeito de montar um número, toda essa separação de 10 em 10, e aí a gente chega na organização do número grande. Porque quando eu tenho um número grande, eu não vou estar falando, eu tenho 1 bilhão de unidades, ou seja, eu tenho tantas dezenas, ou seja, eu tenho tantas centenas. A gente pode pensar nisso para decomposição, mas a gente não pensa apenas nisso. A gente precisa de algo para facilitar a nossa vida. Então, para isso, a gente separa em ordem e classe. O que é a ordem? A ordem é a posição que cada algarismo ocupa em um número, certo? Então, eu vou começar sempre da direita, que é o finalzinho do número, para a esquerda. Por que eu começo da direita? Porque o número sempre vai ter unidade, mesmo que seja 0. Eu tenho quantas unidades? 0. Tá ali na unidade. Mas eu não necessariamente vou ter a centena. Então, eu tenho que começar no que todo mundo tem. E a partir daí eu vou aumentando. Então, por exemplo, se eu tenho um número
1.254. O 4 é a minha primeira ordem, né, que é a minha unidade. O 5 é a minha segunda ordem, o 2 é a minha terceira ordem e o 1 é a minha quarta ordem. Então, eu tenho 4 ordens nesse número, beleza? Outro número, 1.453.529. Quantas ordens eu vou ter? O 9 é a minha primeira ordem, lembrando, da direita para a esquerda. O 2 é a minha segunda ordem, o 5 é a minha terceira ordem, o 3 é a minha quarta ordem, o 5 é a minha quinta ordem, o 4 é a sexta e o 1 é a minha sétima ordem, beleza? Então, nesse número eu tenho 7 ordens. Só que além de ordem, eu tenho as minhas classes. Sabe que eu comentei que a gente tem unidade, dezena, centena e vai repetindo isso sempre nesses bloquinhos de 3? O que acontece? Eu vou sempre repetindo os meus bloquinhos de 3. Cada bloquinho de 3, cada grupinho de unidade, dezena e centena, a gente chama de uma classe. Então, uma classe é composta por 3 ordens. Numa classe eu tenho unidade, dezena e centena. Nem sempre no número aparecem os 3, mas a ideia é que eu começo com unidade, dezena, centena. A primeira é a simples. Por que simples? Porque eu tô falando do básico, eu tô falando da minha primeira classe. Aqui, eu tô na minha segunda classe. Que classe é essa? É milhar. É a classe dos milhares. Então, eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E a minha próxima classe, depois do milhar, vem milhão. Então, aqui eu tenho a minha classe dos milhões. Ah, professora, mas só tem um número nessa classe, só tem uma ordem nessa classe. Tem problema? Não, ele continua tendo 3 classes, mas apenas 7 ordens. Beleza? Se eu cheguei no milhão, já entrou na nova classe. Se eu cheguei no bilhão, já entrou na nova classe. Mesmo se não está completa, já entrou. Então, já tem mais uma classe. Beleza? Então, nesse número aqui, por exemplo, quantas ordens eu tenho? Eu tenho aqui a minha primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira. Então, eu tenho 11 ordens. E quantas classes? Uma classe é a classe simples, classe dos milhares, classe do milhão, classe do bilhão. Então, eu tenho 4 classes, certo? Ok. Certo. Agora, como é que a gente vai ler o nosso número? Então, a gente já viu que a gente tem como organizar ele, a gente tem como dividir ele. E aí, a gente chega na parte de leitura. Para a gente ler, a gente vai dividir em classes, certo? Eu vou lendo cada uma das classes. Então, por exemplo, esse cara aqui, vou separar as minhas 2 classes. Então, esse número é 516, tá ali na minha classe. Mas é a classe do milhar. Então, para eu identificar a minha classe, eu vou usar uma palavra-chave, 1000. Quando eu tô falando de milhar, eu uso 1000. Se fosse no milhão, que nem um número que eu escrevi ali, tinha 1 milhão e alguma coisa. Por exemplo, 1.526.324. Como é que eu falaria esse número? Primeira classe. Na primeira classe eu tenho 1, apenas 1. Se eu tivesse 21, falar 21. Mas para identificar a classe que ele tá, 21 milhões. 1 milhão. 127 milhões. Beleza? Identifiquei a classe. Vou para o próximo. Segunda classe. Se fosse só esse número, como é que a gente iria ler? 526. Só que eu tenho que identificar a classe que ele tá. Então, 526 mil. Certo? E a última classe. Se fosse só esse número, o que eu leria? 324. Qual classe que é? Simples. Então, eu não preciso acrescentar nada. Então, esse número é 21 milhões, 526 mil, 324. Ponto. Certo? E para escrita?
Eu não uso vírgula na escrita de números por extenso, apenas para separar casas muito grandes, com milhões e bilhões. Então, por exemplo, 21 milhões, vírgula, 526.324, certo? Tá vendo que eu não usei o E, não é 526.324? Não se usa E entre milhares e centena, a não ser que o número termine em centena. Por exemplo, aqui, no segundo exemplo, termina em centena. Então, esse cara vai ser 516.100, porque eu finalizo ali. Senão ia ficar por quê? 120 e 1, por exemplo. Se fosse 516.121. Eu já sei que esse cara eu vou usar 121. Ia ficar 516.000 e... Muita informação. Tá errado. A gente não usa o E entre milhar e centena, a menos que termine em centena. E não se usa E para separar classes de números muito grandes. Então, por exemplo, não é 21 milhões e, não é 524 trilhões e 825 milhões. Não. Para lá é vírgula. Dentro de uma classe, a gente usa o E. 121. 324. Aí eu posso usar o E. Beleza? Ok. Decomposição de um número pra gente fechar. O que é a decomposição de um número? É quando eu tô quebrando o meu número. Eu quero destrinchar o meu número. Eu quero entender quem que tá formando ali. Então, o que eu posso pensar? Aqui eu sei que eu tenho 4 unidades. Esse é um jeito de eu fazer minha decomposição. São 4 unidades, 3 dezenas e 5 centenas. Esse é um jeito, certo? Outro jeito que a gente poderia fazer. Eu sei que 5 centenas valem 500, não é? 5 centenas são 500 unidades. A gente pode também escrever todo mundo em unidade. Então, 5 centenas são 500 unidades. 3 dezenas são quantas unidades? 30. Então, eu vou fazer 500 mais 30. E 4 são 4 unidades. Então, esse é outro jeito de eu decompor. Eu vou separar por ordem, mas escrevendo na quantidade de unidades. Então, por exemplo, aqui eu tenho 500 unidades. Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 4. Então, é 500 mais 30 mais 4. Beleza? Outro jeito que eu poderia. Potências de 10. Como assim? Em vez de eu colocar 5 centenas eu sei que são 500, certo? 500 eu posso escrever como sendo 5 vezes 100. Mais o 30. Se eu tô pensando em potências de 10, eu tô falando de 10, 100, 1000. Se a gente observar, cada uma dessas potências indica uma ordem. Então, por exemplo, a primeira ordem, a unidade, eu não tenho nenhuma multiplicação por 10, porque eu não tenho nenhum grupo de 10. Eu tenho 1. Então, é unidade vezes 1. Quando eu vou para dezena, eu já sei que se eu tenho 5 dezenas, eu tenho 5 grupos de 10. Então, eu tenho 5 vezes 10. Se eu vou para minha centena e, por exemplo, eu tenho 7 centenas, eu sei que eu tenho 7 grupos de 100. Então, é 7 vezes 100. Isso é um outro jeito da gente escrever. Eu vou quebrando nas minhas ordens e usando potência de 10. Por quê? Porque eu não vou precisar escrever como sendo, por exemplo, um número muito grande, eu poderia não escrever ali embaixo. Em vez de 2 milhões, que é grande, mas tananã, que ia ocupar muito espaço, porque são muitos zeros em cada ordem, a gente pode ir quebrando e colocar 2 vezes 10 elevado a alguma coisa. A gente vai reduzindo o espaço, fica um pouco mais prático de se ler, mais prático de se entender. E a potência ali do 10 ainda ajuda a gente a entender onde é que a gente tá. Faz sentido? Então, por exemplo, aqui ficaria 5 vezes 10 mais... 5 vezes 100, desculpa, mais 3 vezes 10, mais 4. A gente vai ver isso na aula de potência. Mas o 100, a gente pode escrever como
10 ao quadrado. Por quê? É 10 vezes 10. Não se preocupem com isso, a gente vai reforçar isso lá na aula de potência, a gente dá uma relembradinha nisso. Mais 3 vezes 10, mais 4, certo? Exemplo de baixo. Aqui eu tenho 6 unidades, 5 dezenas, 3 centenas e uma voltou para unidade, só que agora é unidade de milhar. Quando é milhar, a gente usa só um M. Quando é milhão, MI. E assim vai. Beleza? Tá, então isso quer dizer que eu tenho uma unidade de milhar. São quantas unidades? Eu sei que aqui tá... Qual é o valor posicional desse algarismo? Ele tá no lugar do 1000. Então, ele vale 1000. Mais, qual o valor posicional do 3? 300. Mais, qual o valor posicional do 5? 50. E qual o valor posicional do 6? 6. Então, eu tenho 1000 mais 300 mais 50 mais 6. Ou 1 vezes 1000 mais 3 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 6. Beleza? Ok. A gente também tem como escrever isso aqui como potência de 10, mas isso na aula de potência a gente dá uma observaçãozinha. Aqui, eu tenho 5 unidades. 5 unidades, eu tenho 4 dezenas, eu tenho 3 centenas, eu tenho 9 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar, 8 centenas de milhar e 2 unidades de milhão. MI, milhão. Então, como é que isso fica? 2 milhões mais 800 mil mais 70 mil mais 9 mil mais 300 mais 40 mais 5. Ou 2 vezes 1 milhão mais 8 vezes 100 mil mais 7 vezes 10 mil mais 9 vezes 1000 mais 3 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 5. Então é assim que a gente pode decompor. A gente pode decompor de várias formas diferentes. E aí, a partir disso, a gente ainda pode puxar um parênteses para arredondamento. O que é arredondamento? Arredondamento é a gente querer puxar para alguma ordem específica. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, 17 e eu quero arredondar para dezenas. Isso aqui, quais são as dezenas que eu tenho ali entre o 17? Dezenas fechadinhas, né? Então, por exemplo, eu tenho o 10 antes e o 20 depois. Eu tenho uma dezena ou 2 dezenas. A gente pode observar pensando aqui, unidade, dezena. Aqui eu tenho ou uma dezena, ou se eu vou para cima, 2 dezenas. Agora, a nossa pergunta é, esse 17 tá mais perto de uma dezena ou de 2 dezenas? Se eu fosse pegar esse 17 e separar em grupinhos de 10, eu iria fechar um grupinho de 10, certo? Ia sobrar algumas, ia sobrar 7 peças. Essas 7 peças estão mais perto de montar outro grupo de 10 ou de não montar mais nenhum? Tá mais perto de montar mais um grupo de 10. Então, esse cara aqui tá mais perto de 20. Então, a gente arredondaria para 20. Ele tá mais perto. Arredondar é jogar. Jogar para onde ele tá mais perto. Ele tá mais perto de 20. Só que isso aqui não foi um exemplo assim. Para que eu iria querer arredondar o 17? Só que quando eu tô falando de números muito absurdos, por exemplo, esse aqui, 2.879.345. Quero arredondar isso para alguma coisa, certo? Para onde que eu vou arredondar? Se eu quisesse arredondar aqui para unidade de milhão, primeiro eu olho para onde eu quero arredondar, beleza? Olhei aqui minha unidade de milhão.
Então, ou são 2 milhões, ou é pra cima, sempre. Ou onde tá, ou pra cima. Então, ou 2 milhões, ou 3 milhões. Aí eu vou olhar quem vem depois. O 8. Se eu tenho 2 milhões e 800 mil, 800 e alguma coisa, então mais de 800 mil, eu tô mais perto de 3 milhões ou de 2 milhões? Eu tô mais perto de 3 milhões. Então, se eu fosse arredondar esse número para unidade de milhão, seria 3 milhões. Então, eu sempre vou pensar assim, eu tô mais perto de cima ou mais perto de baixo? Outro exemplo, se eu quisesse arredondar aqui para centena, certo? Eu vou olhar quem veio depois, o 4. Se eu tenho 345, eu tô mais perto de 300 ou tô mais perto de 400? É sempre o abaixo ou o acima? Eu tô mais perto de 300 ou tô mais perto de 400? De 345, eu tô mais perto de 300, né? Se eu tô mais perto de 300, eu vou arredondar para 300. Então, esse cara arredondado para centena seria 2 milhões, 879 mil e 300. A minha ideia de arredondar é tirar esses quebradinhos ali. Porque esses quebradinhos, imagina se você está falando de uma pesquisa. E aí você estava falando de um número absurdo. Você vai dizer, na verdade, não, foram 2 milhões, 857 mil pessoas, 345. Ou você vai dizer, foram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Ou aproximadamente 2 milhões e 800 mil. Sabe? Isso facilita um pouco a gente até interpretar os dados. Certo? Então é assim que a gente arredonda. Por exemplo, nesse cara daqui de cima, 1.356, certo? Vou arredondar aqui para a unidade de milhar. Ou é para o 1.000, ou é para quem está acima. Quem está acima? 2.000. Se eu tenho 356, ele está mais perto de 1.000 ou está mais perto de 2.000? Está mais perto de 1.000, então eu puxo para baixo. Então esse cara vai ser arredondado 1.000. Beleza? Ok, e para fechar, comparação de um número. Como é que a gente vai comparar números? Primeira coisa, quanto maior o número, quanto mais comprido, mais longo, quanto mais ordens o meu número tiver, maior o meu número é. Por exemplo, se eu estou comparando aqui 516.987 e 98.765, quem que é maior? 98.765. Opa, desculpa. Quem que é maior? 516.987, certo? Por quê? Ele tem mais ordens. Eu tô falando de uma ordem acima. Enquanto esse daqui vai só até dezena de milhar, esse aqui vai até a centena de milhar. Então, a primeira coisa, quem possui a maior quantidade de ordens e classes, consequentemente, é maior. E como é que a gente compara? A gente vai usar esses símbolos aqui. Esse daqui a gente diz que é menor que. Esse aqui maior que ou igual. Por que a gente usa isso? A gente vai pensar numa boquinha de jacaré. A boca do jacaré está sempre virada para o maior número. O jacaré está sempre com fome. Então ele quer comer o maior número, sempre. Então, aqui, quem é maior? 516.987 ou 98.765? 516.987. Então a boca do jacaré vai ficar pro maior. Beleza? Segundo exemplo. Primeiro vamos ver quantas ordens cada um tem. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. E esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens também. Tá, eles são do mesmo tamanho. Se possui a mesma quantidade de ordens, a gente vai começar com as maiores ordens. Quanto maior é o algarismo da maior ordem, maior vai ser o nosso número. Por exemplo, num exemplo pequeno, se eu tenho 15 e 23. Aqui eu tenho uma dezena, mas aqui eu tenho duas. Duas dezenas é maior que uma, porque duas dezenas são 2 grupos de 10. Então ele ficou maior. Então é isso que eu vou comparar, eu vou olhar a maior ordem, certo? Quando eu olho a maior ordem, que eu tô falando de grupos com mais quantidades, quem é maior, 5 ou 9? O 9, então quer dizer que 984.002 é maior que 516.100. Então, a boca do jacaré fica virada pro maior.
Aqui tem a mesma quantidade de ordens, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A maior ordem, igual. O que a gente faz? A gente vai voltando até achar uma que é diferente. 8 igual. 4 igual. 5 igual. 1 igual. Opa, achei um diferente. 2 e 9. Quem é maior? 2 ou 9? O 9. Então quer dizer que 2.845.194.579 é maior que 2.845.123.022. Beleza? Então é assim que a gente compara. A gente vai olhando das maiores ordens até a unidade, certo? Agora vamos resolver 2 exemplozinhos. Primeiro exemplo, do Colégio Militar de Brasília de 2016. Um dos professores de matemática do 6º ano do Colégio Militar de Recife teve a ideia de testar o conhecimento dos alunos sobre o sistema de numeração decimal, com a seguinte questão. Considerando o número 317.940.006, analise as afirmativas abaixo. Primeiro vamos escrever esse número. Então ele é 317 bilhões, não tem nada nos milhões, então é tudo zero. 940.006. Então esse é o nosso número. A gente vai sempre olhando para as classes, beleza? O valor posicional do 7 é 7 milhões. Vamos olhar aqui o 7. Ele está dizendo que tem 3, 6. Já não é. Que aqui ele está dizendo que é 7 milhões, mas na verdade são 7 bilhões. Então essa aqui já está falso. O algarismo de maior valor posicional é o 9. Maior valor posicional. O maior valor posicional é a maior ordem. Então também está errado. O número em análise possui 9 ordens e 3 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já está errado. O algarismo 4 representa dezena de milhar. 4, vamos ver. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Essa aqui está verdadeira. A diferença entre o valor posicional do algarismo das centenas de milhar, esse valor posicional é 900 mil. E o valor absoluto dos algarismos da unidade simples, valor absoluto daqui é 6. Então, quando eu retirar daqui, será que vai dar 940 mil? Já sei que não, porque aqui vai dar 8, e aí eu vou tirando. Já vi que não vai dar. Já vi que tá ali no 800. Então, já não é. Falso. Ana escolheu a opção 1, Pedro 2, Carlos a 3. Beatriz a 4, Cristina a 5. Que aluno que acertou a questão? Foi a Beatriz. Item 4. Beleza? Ok. Última questãozinha pra gente finalizar a aula de hoje. O Brasil contava 480 mil policiais civis e militares na ativa em 2020. A informação consta da pesquisa perfil das instituições de segurança pública divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo informações fornecidas pelos estados e pelo Distrito Federal, a soma dos policiais militares na ativa em todo o país totalizava em 2020 385.883 pessoas, sendo 341.152 homens e 44.731 mulheres. Já o efetivo de policiais civis compreende a 94.418 agentes, 69.817 homens e 24.601 mulheres. Contabilizados à parte, bombeiros reúnem 63.644 militares na ativa, dos quais 55.948 são homens e 7.695 mulheres. Reunidas as três categorias totalizam 543.945 servidores. Número pouco menor que cerca de 555 mil policiais militares, civis e bombeiros que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou estarem ativa em março de 2021, conforme o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em relação aos números que aparecem no texto, assinale a alternativa correta.
O número 480.000, que aparece no primeiro parágrafo, é formado por duas ordens. Duas ordens? Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens e 2 classes. Então, aqui já está falso, já não é essa. A terceira ordem do número 385.883, que aparece no segundo parágrafo, é formada pelo algarismo 5. Então, vamos lá. Primeira, segunda, terceira ordem. Não é 5, também está falsa. 63.644, que aparece no terceiro parágrafo. A classe dos milhares tem 3 ordens. A classe dos milhares só tem 2 ordens, não vai ser. O algarismo 3, em 543.945, que aparece no terceiro parágrafo, tem valor relativo igual a 3.000. Então, vamos olhar aqui. Esse 3, quanto que ele representa? Qual o valor que ele está representando nesse número? Realmente é, quando a gente lê, o que a gente fala? 543.000. Então, esse cara é 3.000. Então, a correta é a letra D. E é isso, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo. E até a próxima!